Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Já chegamos na quinta mensagem, concernente ao fruto do Espírito. Já falamos sobre o amor ágape, e olha que ainda estamos no contexto amor, fruto do Espírito, amor, porque tudo tem origem ou se originaliza do amor, amém? Então, o texto base que estamos tendo fica lá em Gálatas capítulo 5, que é um texto bastante conhecido dos irmãos, onde a qual fala sobre o fruto do Espírito. E eu já expliquei isso. Pastor, por que o fruto e não os frutos? Porque, na verdade, todos eles se completam, gerando um ao outro. Você está entendendo? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Você pode estar orando comigo? Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, eu te peço perdão dos meus pecados, para que assim, consequentemente, o Senhor me torne digno de ouvir a Tua voz e de, na íntegra dele mesmo, me fazê-lo traduzir. Amigo Espírito Santo, me ajuda a discernir e, acima de tudo, principalmente a viver esse contexto bíblico ou toda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já falou sobre o amor ágape e agora vamos falar sobre o amor estorge, porque existem esses tipos de amores. E a gente acha que amor é tudo amor, mas não é. Porque se eles se subdividem em classes, então primeiro vem o ágape, depois vem o estorge, em seguida a gente vai tratar sobre os demais. E a pronúncia de estorge, na verdade, é estorgai, e refere-se ao amor familiar, ou seja, a um vínculo profundo e carinhoso que se desenvolve naturalmente entre pais, filhos, maridos, esposas, irmãos e também entre outros que são próximos, o suficiente para serem chamados de família. O amor estorge é um amor protetor que pode suportar dificuldades e provações. E haja vista que nós temos visto muitas vezes as crises familiares. Isso faz com que muitas vezes uma família se una, uma família muitas vezes em torno de querer proteger se unam. Entenda uma coisa, o adversário tem suas estratégias para destruir famílias, para acabar com as famílias. Mas o primeiro milagre que Jesus operou foi, na verdade, em um casamento em Caná da Galileia, texto esse narrado em João, Evangelista João, capítulo 2. Você está entendendo? As pessoas que não acreditam em Deus, muitas vezes dizem que acreditam no amor. Eles podem até amar Jesus, porque Ele era amoroso, mas o que eles querem dizer com isso? Como a Bíblia define o amor? Embora os estudiosos da Bíblia normalmente destaquem 4 tipos de amor bíblico, incluindo ágape, eros, filha, vamos nos concentrar em entender a importância e o poder do amor estorge. As palavras amor estorge estão na Bíblia? Às vezes a gente pergunta, né? Pastor, esse nome aí que o senhor está falando está na Bíblia? Bom, na verdade, nós precisamos tão somente ver a origem da palavra. A palavra estorge não é usada na Bíblia, é derivado do grego
Pilostorgos, que significa termamente amoroso. O oposto de Pilostorgos pode ser encontrado na Bíblia, que na verdade se chama, o oposto de Pilostorgos se chama Astorgos, usado na tradução grega das Escrituras para significar sem afeição natural. E isso está escrito, sabe, lá naquela passagem de Romanos, capítulo 1, verso 31. E quando a gente vai ver a palavra do Senhor, a gente percebe algo bem interessante. Por quê? Porque a Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia nos faz meditar em tudo. E quando a gente vai, a princípio, olhar na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 1, verso 30 e o 31, olha só o que diz a palavra do Senhor. Veja que coisa interessante. Romanos 1, do 30 ao 31. Veja como é lindo. 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Perceba esse detalhe aqui. Desobediente aos pais. Você está entendendo que Deus quis falar conosco? Ou quis falar ou tratar, falando sem afeição? A palavra astorgo é traduzida como sem coração. Uma pessoa que não tem coração. Paulo está descrevendo pessoas que suprimem a verdade sobre o Evangelho pela sua maldade. E às vezes a maldade de alguém é tão grande, sim, tão grande que alguém até maqueia. E quando eu olho ainda na Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 18, olha só o que diz: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Perceba como o assunto é muito sério, porque hoje em dia muitos têm vivido aquele contexto da Bíblia onde diz que chegará o tempo que o amor de muitos esfriará, e a quem ele chama de fofocas, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes e arrogantes, lá em Romanos capítulo 1, versículo do 30 ao 31, na verdade essas pessoas desobedecem aos pais. Não têm compreensão, fidelidade nem amor. Ou seja, a gente viu o inverso. A gente viu quem não tem, digamos assim, quem não vive o sentimento do amor storge. Portanto, o oposto é uma pessoa que é sábia, leal, amorosa. Isso são pessoas que têm um amor storge, ou seja, o amor familiar, de querer proteger, de querer cuidar da família. Portanto, a gente precisa ver que quando a gente vê na Bíblia, a gente vai ver alguns exemplos de amor storge na Bíblia. Toda vez que o amor é misericordioso, é leal, é obediente, é verdadeiro, humilde, aí você vê que o amor storge. Algumas das histórias mais conhecidas da Bíblia mostram esse amor familiar. Aonde passou na Bíblia? Entre Abraão e Sara, entre Noé e sua família, entre Isaac e Jacó, que é o amor de irmãos, entre Marta e Maria, por Lázaro. A gente também pode ver ali, sabe, na situação de Ruth e Noemi, que era um amor storge,
E também o apóstolo Paulo também ele vivenciou o amor storge. Quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon para interceder pelo seu escravo fugitivo Onésimo, ele lembra a Filemon que, embora que em Cristo ele pudesse ser ousado e ordenar para que fosse fazer algo, ele na verdade estava preferindo apelar na base do amor. Paulo é humilde e Paulo estava dizendo lá no capítulo 1, verso 8 e 10 de Filemon, olha só o que ele diz. Veja que coisa interessante, porque é bom ter argumentos e contextos bíblicos para que ninguém fique, dizendo que é heresia, mas não é. Olha, Filemon capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te manter o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como um Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Mas perceba aqui o que ele diz: rogar-te por esse teu amor. Amor esse que podemos traduzir como amor storge. Amém? Então é para aprender. A gente precisa aprender todos os dias. Quer saber onde tinha também esse amor storge? Quando a gente vai ver lá no início da igreja primitiva. Sim, no início da igreja primitiva, onde ali havia temor, onde eles tinham comunhão, onde eles partiam pão, onde, quando muitas vezes um estava necessitado, vendia suas propriedades. E quando eu olho para isso, eu percebo que nós, como igreja, temos deixado a desejar em muita coisa. Sim, temos deixado, porque na verdade temos mudado, e não é para melhor, infelizmente, para pior. Precisamos, de certa forma, viver o Evangelho, viver este amor, viver a graça de Deus, viver a essência do amor de Deus. E quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Atos, ou melhor, quando a igreja primitiva deu-se início, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo do 44 ao 47, a gente vai ver ali o que havia. Por quê? Porque quando a gente vai ver o contexto daquele povo ali, era uma família. E quando a gente vê a essência de tudo, embora a palavra storge nunca apareça, o conceito está lá. Storge é baseado na familiaridade. Uma pessoa que ama a sua família, independente de seres imperfeitos, independente do que eles são, mas quando existe amor pela família, porque na família, vamos ser sinceros, não existem só pessoas perfeitas, mas pessoas imperfeitas. Existem crises, conflitos, que todos juntos conseguem revelar este amor storge. E quando a gente vai ver a palavra do Senhor, a gente realmente entende que para ser família ou para viver em família, não precisa só ter sangue, mas que na verdade precisa amar. E eles não eram parentes de sangue ali na igreja primitiva, mas eram novos crentes que se amavam como uma família. Você entende isso? E eu vou parando por aqui para ficar com um gostinho de quero mais, porque na verdade a gente vai falar sobre, na Bíblia, o que a Bíblia vai falar sobre os tipos de amor storge. E a gente vai ver texto a texto, contexto a contexto, para que você entenda e compreenda o conteúdo disso, de amar a família, de respeitar, de estar em família. Porque hoje em dia, já não se sentam mais à mesa. Hoje em dia já não, digamos assim, já não vive mais aquele momento de comunhão, de saber como foi. E se nós não lutarmos pela nossa família, vai ficar pior a cada dia. Então, meu amado, minha amada, aprenda
a honrar a tua família. Aprenda a zelar por tua família, porque são coisas de Deus. Ou seja, é algo que Deus trabalha e a gente precisa também, de igual modo, viver a vontade de Deus. Tá certo? Deixa eu estar mandando parabéns hoje para os aniversariantes. Aniversariantes de hoje. Os aniversariantes são todos aqueles que estão hoje completando mais uma primavera, mas deixa eu estar mandando um abraço aqui muito especial para a irmã Lene Lorenzon, de Farroupilha, que hoje completa mais uma primavera. Em nome de Jesus, um abraço também para a irmã Vânia Nunes, que hoje completa mais uma primavera. Parabéns para a senhora irmã Vânia, em nome de Jesus, que Deus abençoe. E parabéns para você que hoje também completa mais uma primavera. Meus parabéns para você, que o nome do Senhor seja glorificado e que a tua vida seja para glorificar e agradar tão somente ao nome do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso, dando continuidade, ainda falando do amor Storge, e consequentemente, quando terminar essa parte do amor, nós estaremos falando sobre a paz ou gozo, e assim consequentemente, tá bom? Cheiro no teu coração, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e você é uma bênção em nome de Jesus. Ô glória!